Bom dia, queridos. Graça e paz. Hoje, dia 29 de junho de 2026, são exatamente 6 horas e 44 minutos. Última segunda-feira do mês de junho de 2026, está terminando o mês. E eu trouxe um texto para nós nesta manhã, que está aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 24. E esse texto diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados vivamos para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Esse texto fala sobre confiar em Deus para a cura e restauração. E é sobre esta palavra que agora nós estaremos orando. Então, onde você estiver nesse momento, firme a sua fé em Deus. Se desligue de tudo que está à sua volta. Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor na vida e na morte. Porque Jesus se diz assim: aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. E o Cordeiro de Deus, Jesus, o Cristo, o Messias, Apocalipse 1,18 diz que ele tem a chave da morte e do inferno nas mãos. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Ó Deus, e obrigado pela paz, pela vida, pela proteção e direção. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida. Ó Deus, obrigado por tudo, Senhor. Ó Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida dos ouvintes nesta manhã. Coloco também em tuas mãos, ó Pai, a vida do Marci Mendes, a vida do João Manuel, que está enfermo, Pai, que é o pai do nosso irmão João da igreja, está enfermo, que o Senhor cuide dessas pessoas de uma maneira especial. Coloque em tuas mãos, ó Pai, os amigos como Ricardo, a Marta, o Lourenço, o Jailson, o Jarrão, né, o Marcílio, a Marilúcia. Ó Deus, o Silvio, o Lindoval, a Lúcia. Coloca em tuas mãos o pastor Niro, o pastor Marcos, o pastor Luiz, o Maurício, Marília e a família. Enfim, ó Pai, todos aqueles que nos unem por laços de amizade. Ó Deus, que neste dia todo espírito de enfermidade seja repreendido. Todo espírito, ó Pai, de vício, de prostituição, de mágoa, rancor, de inveja, de ódio, de divisão. E que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. E se tem alguma causa, ó Pai, dos Teus servos, eu me incluo, né, juntamente com eles, que está presa, ó Pai, não quer sair, ó Deus, que seja liberada em nome de Jesus. Esta é a oração para este dia do Teu servo, Pai. Amém. E graças a Deus. Então o texto que nós lemos aqui em 1 Pedro 2,24 diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados vivamos para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então esse texto fala de confiar em Deus para a cura e restauração. Então imagina uma pessoa carregando uma pesada mochila. Eu fui militar muitos anos, minha vida toda, mais de 30 anos. A gente fazia muita operação e às vezes tinha que carregar peso.
Agora imagina uma pessoa carregando uma mochila cheia de dores, de mágoa, enfermidade, fracassos. E aquilo pesa. E cada passo que ele dá parece mais difícil. Então o peso parece insuportável. O peso do fracasso, dos fracassos, desânimo. Agora imagine que essa mochila fosse aberta e esse peso fosse todo retirado. Ou seja, ela estaria recebendo a cura, o descanso, a restauração. Eu digo isso porque essa é a promessa de Deus para nós. Que quando confiamos nele, encontramos cura para as nossas feridas mais profundas. E principalmente restauração para as nossas vidas. Mas como é que isso acontece? Como podemos realmente confiar na cura que vem de Deus? Então hoje nós vamos explorar esse texto aqui de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. A epístola de 1 Pedro, ela foi escrita por Pedro ali por volta do início do primeiro século. Início não, de meados para frente, né? Era um momento de grande perseguição aos cristãos ali no território da Ásia Menor, atual Turquia, capital Istambul. Então os cristãos enfrentavam hostilidade social, perseguição econômica, muitos imóveis, os imóveis eram tomados, não tinham mais onde trabalhar, sabe? Passavam dificuldade e essas ameaças chegavam até mesmo à morte. Então foi nesse cenário que Pedro escreve para encorajar uma comunidade que sofria por causa da sua fé. E Pedro escrevia para lembrar a eles da esperança eterna em Cristo, que Cristo afirmou, e precisamos crer nisso. Aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Então esse texto aqui de 1 Pedro 2,24, não é apenas vamos classificar assim como uma declaração teológica, mas é um convite para que os crentes confiem na obra redentora de Jesus. E na cultura daquela época, a ideia de cura e restauração era muitas vezes ligada às práticas religiosas pagãs, que buscavam curas físicas ou espirituais por meios mágicos. Então Pedro aqui ele reforça que a verdadeira cura vem do sacrifício de Cristo na cruz. Sacrifício esse que representava um símbolo de amor. Então ali era sacrifício e poder de restauração dado pelo próprio Cristo. Então esse versículo ele encapsula a essência do Evangelho. Isso significa que a obra redentora de Cristo é suficiente para curar nossas feridas físicas e principalmente espirituais, aquelas que causam peso na alma. Então a expressão pelos seus ferimentos foram sarados, pelas suas feridas foram sarados, aponta para o sacrifício de Jesus na cruz. E sacrifício esse que não é apenas remover nossos pecados, mas também curar nossas feridas mais profundas, tanto internas quanto as externas, as visíveis. Então a teologia cristã ensina que Jesus, ao sofrer na cruz, ele tomou sobre si nossas dores e enfermidades. Nos ofereceu cura, restauração e esperança. E não se trata de uma cura física, mas de uma restauração integral. Uma restauração emocional, espiritual e física. Restauração que só Deus é capaz de realizar. Além disso, o texto evidencia que essa cura é acessível a todos que confiam em Cristo. É uma promessa de esperança para o aflito, para o cansado e para o quebrantado de coração. Então, uma curiosidade é que a palavra cura,
em hebraico é Rafa. Então, quando a gente fala Jeová Rafa, é o Deus que cura. Ou, por exemplo, meu filho mais velho, o nome dele é Rafael. É El Rafa. É o Deus que cura. Rafael. E essa palavra Rafa também tem ligação com restauração e perdão. Isso indica que a cura de Deus abrange toda a nossa existência. Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. E no Salmo 147:3 também diz: ele cura os quebrantados de coração e bandos as suas feridas. E no Evangelho de Mateus 8:17 diz: para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Sabe? Então essas passagens aqui, Isaías, Salmo, Mateus, reforçam que a cura e a restauração são parte do ministério de Jesus e que está disponível a todos que nele confiam ou que confia nele. Confie em Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, mas tudo ele fará. É simples assim. Cristo é o nosso curador e restaurador. A sua morte e ressurreição são o centro da nossa esperança. Ele levou nossas dores e feridas, Cristo se tornou o caminho para a nossa cura. Toda a promessa de restauração aponta para Ele, que é o verdadeiro médico das nossas almas e corpos. Cristo é o verdadeiro médico. E com isso tudo, nós tiramos algumas lições para a vida dos cristãos. Ou seja, confiança é a primeira lição. Confiança na obra de Jesus, confiança em Cristo. Então devemos confiar que a cura vem do sacrifício de Cristo, mesmo quando enfrentamos enfermidades ou feridas emocionais. Enfermidades que a medicina não acha cura. Cristo é o curador. A segunda lição é a entrega total. Ou seja, precisamos entregar nossas dores a Cristo, sabendo que Ele é capaz de restaurar nossas vidas por completo. Com Deus não há parcialidade. A cura é completa, é perfeita. E a terceira lição é viver pela fé. O justo viverá por fé. Assim como fomos curados pela fé, devemos viver confiando na restauração diária que Deus oferece. E a cura interior é a última lição. Por quê, pastorzão? Porque além da cura física, Deus deseja tratar nossas feridas emocionais, nossas feridas mentais e espirituais. Então eu vou fazer uma pergunta para você hoje. Você tem confiado na obra de Cristo para a sua cura? Está disposto a entregar as suas feridas a Ele? Tem gente entregando as dores nas mãos de homens. Entregue a Cristo. Então quero concluir aqui nessa manhã que a mensagem que encontramos em 1 Pedro 2,24 é uma esperança viva para todos nós. Jesus, quando levou sobre si nossas dores e feridas,
Ele nos ofereceu cura, restauração e uma nova vida. Não importa quão profundas sejam as suas feridas, só Ele é capaz de curar e restaurar. Quando a gente fala de curar e restaurar, é curar sem sequelas. É curar por completo. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te dê um dia abençoado, te dê uma semana alegre, abençoada e próspera. Em nome de Jesus. Graça e paz. E para você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que